seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e esse já é o nosso terceiro vídeo da nossa nova série de 25 novos vídeos em comemoração aos meus 25 anos de ELT. Nesse terceiro vídeo, dando continuidade a essa discussão que a gente está fazendo do formato da nossa prova e dos métodos de avaliação da nossa prova, nós vamos falar sobre o exercício da versão na prova discursiva de inglês do CACD. O exercício da versão na prova discursiva de inglês é muito parecido com o exercício da tradução, em termos de formato e em termos de método de avaliação. Mas, na versão, você faz uma tradução da língua portuguesa para a língua inglesa. Então, qual é o formato geral dessa tarefa? O candidato recebe um texto em língua portuguesa que deve ser vertido para a língua inglesa. Os critérios de avaliação desse exercício são os mesmos do exercício da tradução, ou seja, fidelidade ao texto-fonte e correção gramatical e propriedade da linguagem. Mas no exercício da versão, a distribuição da pontuação é diferente. O critério da fidelidade continua valendo 5 pontos, como é o caso do critério da fidelidade na tradução, mas o critério CGPL, correção gramatical e propriedade da linguagem, vale 15 pontos nessa tarefa. Então perceba que a tarefa da versão vale mais pontos no cômputo total do que a tarefa da tradução. A tradução vale 15 pontos, a versão vale 20 pontos. Ainda falando sobre pontuação, no quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, o candidato começa com todos os 15 pontos nas suas mãos e conforme vai desenvolvendo o texto, vai vertendo o texto fonte no seu texto de chegada, ele vai perdendo meio ponto a cada erro identificado pela banca. Então, assim é avaliado o quesito correção gramatical e propriedade da linguagem. Quanto ao quesito fidelidade, assim como na tarefa da tradução, a avaliação parece ser uma avaliação holística, ou seja, não são descontados pontos por erro de tradução, por exemplo. A avaliação parece ser impressionista, não existe nada no edital que descreva algo diferente disso, e na própria operacionalização do construto durante a correção das provas por parte da banca e na resposta que a banca dá aos recursos interpostos pelos candidatos, a gente tem essa impressão que realmente a avaliação do quesito fidelidade, é uma avaliação holística, né, com base na impressão geral que a banca examinadora tem do texto de chegada do candidato. Ainda sobre a pontuação, ressalto que a pontuação de fidelidade no exercício da versão, assim como no exercício da tradução, é julgado em correlação com o quesito CGPL. Então, se você conseguir tirar 5 pontos de fidelidade, que é a nota máxima nesse quesito, isso não vai ter um impacto negativo na sua nota de CGPL, mas se você tirar qualquer coisa abaixo desses 5 pontos, isso tem um impacto negativo na nota de CGPL, porque esses dois quesitos são avaliados em correlação. Ressalto, como já fiz nos vídeos anteriores, que esse esquema de pontuação que eu estou mencionando aqui é referente ao que foi praticado no CACD 2023. Pode ser que em anos subsequentes haja alguma mudança nesse sentido, critérios de avaliação, pontuação atribuída por erro, e aí é importante, como sempre, que você leia o edital referente à edição do CACD para a qual você está se preparando, para que você ou confirme aquilo que eu estou dizendo aqui no vídeo, ou perceba que alguma coisa mudou nos próximos CACDs. Quando você estiver lendo o edital, tentando compreender um pouco mais sobre o formato dessa tarefa da versão, você vai perceber que, de novo, existem informações muito vagas a respeito de como é esse exercício.
né? Na verdade, não existe nenhuma determinação a respeito da extensão desse texto, quantas palavras vai ter o texto de partida, não existe nenhuma determinação com relação à tipologia desse texto, se vai ser um texto de ficção, um texto de não ficção, um texto mais jornalístico, etc. Então, para a tarefa da versão, assim como para a tarefa da tradução, a gente pode esperar um texto em qualquer extensão, né? Não existe nada especificado no edital, mas historicamente o que a gente tem percebido é algo em torno de 200, entre 150 e 250 palavras, eu costumo falar para os meus alunos, o que é uma variação muito grande. E se a gente pensar que o tempo não é variável, né? Mas a gente pode esperar ou um texto mais curtinho ou de fato um texto um pouco mais longo. Mas o que é que esse exercício de fato avalia? Ou seja, qual é o construto dessa atividade, desse exercício de versão na prova discursiva de inglês? O construto desse exercício é a competência tradutória. O que está sendo avaliado por meio desse exercício é a competência tradutória do candidato ou da candidata. Perceba que competência tradutória é muito diferente de você simplesmente saber inglês, né? A competência tradutória é composta por uma série de subcompetências que vão muito além da subcompetência bilíngue, né? A subcompetência bilíngue é um dos componentes da competência tradutória, mas existem outras subcompetências, como a subcompetência extralinguística, subcompetência estratégica, subcompetência de conhecimentos de tradução. Tudo isso compõe a competência tradutória e tudo isso está sendo avaliado na tarefa da versão na prova de segunda fase. Essa discussão sobre competência tradutória é algo que eu faço muito com os meus alunos nos cursos extensivos, CACD Step by Step, CACD Advanced Steps, mas se você se interessa por isso, interessa em saber mais sobre a relação entre a competência tradutória e a nossa prova de inglês do CACD, eu sugiro você dar uma olhada numa dissertação de mestrado que foi defendida em 2017 pelo João Henrique Costa, na Universidade de Brasília. Ele fala justamente sobre a competência tradutória dos futuros diplomatas e demonstra como todas as subcompetências da competência tradutória são avaliadas na nossa prova de segunda fase. É claro que muita coisa mudou desde 2017, quando a dissertação foi defendida, mas o construto da prova continua sendo justamente a competência tradutória. Qual é a maior dificuldade que os candidatos em geral costumam sentir nessa tarefa de versão? Muitas vezes, quando o candidato começa a se preparar para a tarefa de versão ou começa a pensar na existência dessa tarefa na prova de segunda fase, a maior preocupação do candidato costuma ser a equivalência no nível das palavras. E se eu não souber um equivalente para tal palavra em língua portuguesa na língua inglesa, né, para escrever ali no meu texto de chegada. As equivalências no nível das palavras são uma preocupação necessária para o CACDista nesse exercício da versão? São, mas não costuma ser a maior dificuldade do CACDista nessa tarefa. É o maior número de erros, na minha experiência como professor e também observando os erros dos candidatos em situação de prova, a maior dificuldade é a equivalência gramatical. Encontrar estruturas gramaticais, que de fato são gramaticais na língua inglesa, que transportem os sentidos construídos no texto-fonte. Essa costuma ser a maior dificuldade dos candidatos na tarefa da versão, se expressar de forma gramatical, mantendo os sentidos do texto-fonte. Na preparação, portanto, para essa tarefa da versão, o que é importante fazer é desenvolver aquilo que é avaliado, que é mensurado na nossa tarefa, ou seja, é preciso desenvolver a competência tradutória em todas as suas subcompetências, não só a subcompetência bilíngue. Aliás,
Falando em subcompetência bilíngue, perceba como fazer uma tradução ou uma versão na prova de segunda fase vai muito além de você saber inglês. É preciso você dominar muito bem um par linguístico para que você consiga produzir um texto que receba poucas penalizações. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo anterior, quando eu falei sobre a tradução. Então, para desenvolver a competência tradutória, é preciso pensar na língua inglesa, sim, mas é preciso ter muita frequentação de textos em língua portuguesa para que você tenha uma boa interpretação daquele texto, pensando que traduzir é transportar sentidos. Se a gente não entende o sentido do texto-fonte, não há tradução fiel aos sentidos do texto-fonte, certo? Então é preciso enfocar a competência tradutória, pensando na competência bilíngue, sim, mas pensando também nas outras subcompetências, conhecimentos teóricos de tradução, estratégias de tradução, entre outras subcompetências. Mas então, como desenvolver a competência tradutória, pensando especificamente na tarefa de tradução e de versão da nossa prova de segunda fase? Uma primeira coisa que eu acho indispensável é ter conhecimentos teóricos sobre tradução. Né? Muitas vezes o candidato vem com noções de fidelidade, de literalidade, que são muito diferentes daquilo que é praticado e que é cobrado dentro do âmbito do CACD. Então, como eu disse antes, entender de procedimentos de tradução, de estratégias de tradução, enfim, ter algum conhecimento teórico sobre o que é a tradução é essencial para que você entenda o que você pode fazer nessa tarefa e o que você não deve fazer nessa tarefa. Em segundo lugar, também é apropriado desenvolver a competência tradutória na prática. Isso você pode começar a fazer desde a tradução de frases, né, períodos sintáticos, orações simples, até ir desenvolvendo e começar a traduzir textos, né? No CACD Step by Step, por exemplo, a gente começa pela tradução de frases e vamos desenvolvendo nos cursos extensivos até que, por exemplo, no Advanced Steps a gente já está traduzindo textos completos. É importante colocar a mão na massa para você conseguir desenvolver essa habilidade, né? A habilidade de traduzir. É claro que existem formas de você se aproximar dos exercícios de tradução de forma autônoma. Eu tenho algumas dicas no meu blog a respeito de como estudar a tradução sozinho. Deixo o link aqui na descrição desse vídeo. Mas é claro que também para se preparar para a tarefa da versão e da tradução para o CACD, é importante receber correção individualizada, né? Receber um feedback que te fale se você está no caminho certo, quais são as lacunas que você ainda apresenta, como você pode resolver essas lacunas. Isso faz muita diferença na preparação para a segunda fase. E como método de avaliação, como eu disse no vídeo anterior, quando eu falava sobre a tradução é muito questionada. Como eu disse no vídeo anterior, em primeiro lugar, porque a gente não aprende a traduzir normalmente enquanto está aprendendo língua inglesa, né? Na sala de aula comunicativa não existe espaço normalmente para aprendizagem da tradução. Então, cobrar isso em uma prova seria cobrar algo que não foi aprendido dentro dos estudos comunicativos do idioma. Em segundo lugar, para que o candidato possa demonstrar excelência nessa tarefa da versão, é importante que ele tenha um certo aprofundamento teórico a respeito da atividade tradutória. E isso também não é algo que a gente aprende quando a gente desenvolve repertórios em língua inglesa. Então, a crítica é utilizar a tradução como exercício em uma prova que almeja mensurar habilidades de língua inglesa. Por fim, ressalto esse questionamento, né, de uma tradução ou de uma versão como método de avaliação em uma prova de língua, né, uma prova de proficiência em língua inglesa, justamente por causa da fragilidade da correção, de questões de confiabilidade. Como garantir que dois ou muitos examinadores tenham a mesma visão do que é fidelidade, do que é uma boa solução de tradução, do que não é uma solução de tradução que guarda fidelidade com o texto-fonte. Para isso funcionar bem, de uma forma com confiabilidade, é preciso ter uma boa grade de correção, a tarefa precisa estar muito bem desenhada e a gente sabe, comparando provas de candidatos, né, ano após ano,
que muitas vezes essa questão da confiabilidade é um problema nas tarefas da tradução. Bom, nós chegamos ao fim desse nosso terceiro vídeo a respeito da versão e agora eu encontro você no nosso próximo vídeo, no qual eu vou falar sobre o exercício do resumo. Até lá!